Hebreus, finalzinho da Bíblia. Vamos fazer leitura do texto então, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32 ao 38. E a palavra de Deus nos diz assim: E que mais direi? Falta-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém. Amém. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa manhã, para que possamos compreender a sua palavra. Nós vamos falar nessa manhã, e nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo 11, né, sobre esse texto. E eu dei o título dessa mensagem, que eu tirei, eu extraí do próprio texto o título, e nós vamos ter a partir de hoje, provavelmente, mais uma sequência de mensagens em cima de Hebreus 11. E começamos hoje, então, essa caminhada, que não sei quantos vão ser, porque Deus me inspirou isso ontem, para que faça essa sequência. E aí eu dei o nome, então, dessa mensagem, dessa série de homens que o mundo não foi digno. E hoje, as duas categorias de crentes. Então nós vamos falar sobre isso. Quando Deus olha para a terra, Ele vê dois tipos, duas classes de pessoas. Ele vê os salvos e os não salvos. Ele vê os filhos e os perdidos. É isso que ele enxerga quando ele olha para a terra. Ele não enxerga cor, raça, etnia, nação, tribo, povo, homem, mulher, criança, adulto. Ele enxerga pecadores perdidos e pecadores salvos. Mas não é dessa classe que eu quero falar. Não é dessa categoria que eu quero falar. Não é dos salvos e dos não salvos. Não é dessa separação mundial e global que existe no mundo espiritual. Mas é das duas classes de crentes, de pessoas dentro da igreja, que compõem o povo de Deus. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Nos próximos cultos vamos falar algo mais aí sobre a fé, sobre as pessoas que estão aqui retratadas nesse capítulo. A carta aos Hebreus, ela é considerada o quinto evangelho. Nós temos os quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. E é considerado Hebreus o quinto, porque os quatro evangelhos, ele vai retratar a vida do Senhor Jesus aqui na terra, o seu ministério na terra, o seu sacrifício, a sua obra, a sua caminhada, o levante dos discípulos, o início da igreja,
E a carta aos Hebreus vai retratar o ministério de Jesus celestial, divino, que ele continua fazendo até hoje no mundo celestial. Aqui na terra existia o sacerdote. O sacerdote era aquele que levava os pecados do povo até Deus. É ele que fazia o sacrifício. É ele que intercedia pelo povo. Hebreus vai dizer que ele, Jesus, é o sumo sacerdote. Ele é um sacerdote superior, um sacerdote que está acima de todo sacerdote. É aquele que intercede por nós perante Deus. Conforme Efésios vai dizer, Deus Pai é o que nos chama, o Deus Filho é o que nos salva, e o Deus Espírito Santo é o que nos santifica. Então Jesus, ele também é chamado do intercessor, do advogado fiel, aquele que intercede por nós perante o Pai, aquele que vai, quando você peca e você se arrepende, ele chega até o Pai e o Pai está pronto para condenar. Ele diz: não, Pai, esse aí eu morri por ele. Ele é o advogado, ele intercede, ele que vai falar com o juiz para defender a nossa causa. Aqui na terra existia a ordem, a dinastia terrestre, que era a ordem de Levi, aonde somente os da família de Levi que eram sacerdotes. Era uma dinastia, somente eles. Assim como a dinastia do rei, que era a partir de Davi, somente os, era para ser, mas depois se dividiu o reino, que era o rei. Mas existe um rei superior, melhor, perfeito, que cumpre essa dinastia terrena e hoje é o rei eterno. E na dinastia e na ordem de Levi existia o sacerdote. Mas Jesus, Hebreus vai dizer que ele não cumpre essa ordem. Ele cumpre a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece no Antigo Testamento como rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que não se sabe de onde ele vem, para onde ele vai, não se tem genealogia dele, simplesmente ele aparece. Então Jesus é dessa dinastia, dessa ordem, da ordem de Melquisedeque, que não tem uma genealogia terrena. Ele tinha como homem, que vinha de Davi, mas agora, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele vem de Deus. Ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele foi, porque ele é da ordem de Melquisedeque. O propósito da carta aos Hebreus é um alerta para os judeus que haviam se convertido, porque os judeus conheciam a lei e os judeus praticavam a lei cerimonial. A lei moral, ela continua até hoje, e os irmãos que fizeram o seminário dos 10 mandamentos, que compraram o meu livro, vão entender isso. Ela continua até hoje. Mas a lei cerimonial, ela acabou. Não se faz mais sacrifício de animal, não se usa mais candelabro, não se usa mais a arca da aliança, não se usa mais os sacrifícios de bode, de cabra, de ovelha. Não se faz mais. Não se precisa mais fazer esse sacrifício, porque agora isso acabou. Então os judeus, quando se convertiam, ele tinha esse problema. O judeu temente a Deus, ele queria continuar praticando as regras. E na verdade é muito mais fácil. E tem pessoas que perguntam: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser crente? Eu preciso dizimar? Preciso estar nos cultos? Preciso ser fiel à minha esposa? Ok? Tá, isso eu faço. Então tá tudo bem.
Isso faz parte de uma vida cristã, mas não é isso que determina a salvação. Porque quem é salvo vai praticar isso porque é salvo, porque ama Deus, porque entendeu o propósito. Agora, quem é judaizante vai praticar isso querendo ser salvo por isso, sendo justificado pelas obras. Então a carta aos Hebreus é para alertar os judeus que se converteram para não voltar às velhas práticas, para não voltar àquilo que passou, para não voltar à velha vida. É como você hoje. Você não é judeu, mas você tinha uma outra vida antes de se converter. Então a carta aos Hebreus, ela serve para nós hoje, para alertar: não volte à velha vida, não volte a velhas práticas. Agora você está livre, está salvo em Jesus. É daqui para frente. Não volte mais, não olhe para trás, não viva o passado. Esteja somente agora disposto a viver o futuro em Jesus. O capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Aonde o autor vai citar 15 pessoas, 15 personagens bíblicos que fizeram coisas extraordinárias. Vai citar 15 personagens exclusivos, vai citar o povo que atravessou o deserto e vai citar os profetas, que é o que nós lemos. Foram mortos à espada, né? Uns foram cerrados ao meio, e isso também aconteceu depois com os discípulos, que talvez vamos falar mais sobre isso semana que vem, sobre a morte dos discípulos que vieram depois dos apóstolos. Também foram cerrados ao meio, foram torturados, foram crucificados, sofreram torturas. Mas o capítulo 11, ele vai tratar então esses heróis que são referência para nós de vida de fé, referência de fé, referência para que nós possamos viver hoje. Então, nos próximos cultos, falaremos um pouco sobre os exemplos que nós vamos tirar, lições vamos tirar desses homens que viveram essa fé e que serve para nós vivermos hoje. O capítulo 11 nos fala muito sobre fé, perseverança, esperança e vitória. Uma vitória diferente da vitória que conhecemos. Uma vitória diferente da vitória que o mundo conhece. A vitória humana e terrena se trata de vencer desafios, de vencer a corrida, de vencer a dificuldade, de chegar até o fim com mérito, de ganhar um troféu, de ganhar uma coroa, de ganhar uma medalha. A vitória humana, ela vai classificar assim: você venceu, você ganhou. Você tem que ser um campeão, você tem que ser um vencedor. E aí a gente ouve muito, né? Isso sendo falado até nas igrejas. E isso, na verdade, é popular. O mundo pensa assim, que eu tenho que vencer, eu tenho que ser campeão, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser o destaque da empresa, eu tenho que chegar à gerência, eu tenho que ser famoso, eu tenho que ser conhecido. Isso é a vitória terrena. A vitória de Hebreus 11 está retratando uma vitória ainda mais excelente que essa. Ainda muito melhor do que essa. Diferente dessa. E mais excelente que essa. Ainda mais nobre, ainda mais poderosa, que é a vitória na fé, a vitória em Deus. Que ela é diferente da vitória nos conceitos humanos. Porque a vitória nos conceitos humanos, o que chegou em primeiro lugar é o vencedor, é o campeão. A vitória nos conceitos de Deus, você pode chegar em último lugar.
você também pode ser um campeão e um vencedor. Que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque eu chego em último lugar na corrida. E assim mesmo eu ganho a medalha. Mas isso é injusto? Não, é porque teve alguém que venceu a corrida e te entrega a medalha. E te dá a vitória. E Hebreus 11 vai falar sobre isso. Então hoje nós vamos falar de duas classes de crente. Dois tipos de crente. E nós vamos falar dos homens que o mundo não foi digno. E eu quero começar com outro tipo. Homens que não são dignos do Evangelho. Uma classe é o mundo não é digno deles. E a outra classe é eles não são dignos do Evangelho. E essa classe está em Hebreus 6. Que eu quero ler para você. Se você puder abrir a Bíblia para ler comigo. Eu leio Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Um pouquinho antes, só folhear para quem está com a Bíblia aberta. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Vamos falar hoje das duas classes. E primeiro essa que não é digna do Evangelho. Que vai dizer assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos a um arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então esses homens que não são dignos do Evangelho, a palavra vai me dizer que são homens que receberam a palavra, que ouviram a palavra, que de repente estavam em todos os cultos, estavam sempre ouvindo, recebendo dos benefícios da palavra, estavam sempre ouvindo a palavra, participantes da igreja, estavam na igreja. Vai dizer que esses homens são usados em alguma área, que eles têm talentos, eles têm dons. A gente vê homens hoje que são usados. Às vezes são bons pregadores, às vezes falam muito bem, são bons no convencimento, às vezes são bons músicos, bons cantores. Às vezes nós vamos ver que Deus os usa, inclusive, às vezes Deus, às vezes Satanás, mas os usa para curar pessoas, porque a Bíblia diz que Satanás também faz milagres. Então são usados com dons, com profecias. A pessoa que olha para você e lê a tua vida, tem dons, consegue, o céu se abre na sua frente e ele consegue enxergar o teu futuro, porque recebe um dom. E dom não é meu, dom é dado, dom é de graça, dom eu recebo, e são usados para isso. Também a palavra está dizendo que esses homens receberam bênçãos de Deus, receberam bênçãos de Deus, experimentaram a bondade da palavra de Deus, receberam bênçãos. De repente são pessoas que entraram na igreja de um jeito, talvez até sem condição financeira, quebrado, destruído, mas chegou um ponto da vida que ele deu uma virada na vida e recebeu bênção. E hoje tem uma casa própria, hoje tem carro na garagem que não tinha.
De repente estava desempregado e conseguiu um bom emprego, cursou na universidade e nunca se imaginaria que isso aconteceria. De repente alguém que foi criado numa região pobre, hoje mudou de vida. Então a palavra está dizendo que esses homens receberam bênçãos, receberam milagres, receberam de Deus algo. Porém, a palavra está dizendo que caíram. Ouviram a palavra, usados por Deus em alguma área, receberam bênçãos de Deus, porém caíram. Isso que é uma crente de verdade, uma verdadeira israelita. Deixa a Maronita se acomodar primeiro para a gente continuar. Tudo bem, Maronita? A Maronita caiu um tombo hoje e estava com medo que tinha quebrado o pé. Foi no hospital, mas está aí. Essa é a segunda classe que eu vou falar hoje. Glória a Deus. Seguindo. Esses homens, então, a palavra diz que caíram. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós, e eu digo todos nós, e eu estou junto nesse todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Todos nós. Quando a gente olha um irmão que caiu, que pecou, a gente tem que dizer: misericórdia, Senhor, da vida dele e da minha, porque eu também posso cair. A gente vê pessoas que caem, que erram, mas todos nós estamos sujeitos a isso. E aí a palavra vai dizer, 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo está na tua volta, irmão. O diabo está na tua volta. O diabo está sempre ao teu redor, como um leão. Eu gostei de uma forma que o pastor Lutero usou lá na convenção, que ele foi falar desse texto também. Depois o pastor Iva confirmou, e o pastor Iva dizendo que antigamente se dizia que o diabo tinha sapatinho de algodão, porque não faz barulho. Já viu o leão fazendo barulho para caçar? Não faz. O leão chega de mansinho. Já viu um gato? A gente tem gato, a gente sabe. Quando vai pegar um passarinho, ele se abaixa e vai. O passarinho está ali bem faceirinho, né? Tomando banho. E o gato. E assim vai o leão, para caçar o cervo, o veado, a caça dele. Ele vai. E assim o leão está ao nosso redor. A gente caminha e ele está esperando o momento certo para... Ele não vai te devorar para te morrer. A mordida dele não é para te matar. É para te cair. Mas existe dois tipos de queda. Existe os afastados. E eu que classifico esses dois tipos. Você pode dar outros nomes, mas eu dou esses dois nomes. Primeiro, os afastados. E os afastados, eu vejo claramente o filho pródigo. Ele é filho, ele mora com o pai,
desfruta das bênçãos, mas ele cai. Ele se afasta. Ele diz: pai, eu não quero mais, eu quero dar uma banda. Eu vou dar uma volta. Tá chato isso aqui. Não aguento mais morar contigo. Não quero mais isso. Não quero mais estar todo domingo na tua casa. Não quero mais estar na tua presença. Eu não quero mais. Eu não. Me dá o que é meu e eu vou dar uma banda. Eu quero ir para o mundão. Eu quero é curtir. Eu quero viver. E eu não estou vivendo, eu não estou gostando disso. E ele vai. Mas ele é filho. E filho é filho. Algum filho aqui, se você é pai ou se você é filho, deixou de ser filho porque cometeu algum erro na vida? Você pode até dizer, às vezes um filho vai preso, me esquece, deixou de ser meu filho. Não deixou. Continua com o teu nome, continua com o teu sangue. Ninguém deixa de ser filho. É filho. Então o filho é esse afastado. Ele vai, ele come comida com os porcos, ele cai na sujeira, e ele olha para si e diz: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu já vi isso acontecer com pessoas que eu conheço, que uma vez dentro de uma festa, maior bebedeira, parou assim. Mas sabe aquela coisa, parece que veio uma luz? O que eu estou fazendo aqui, cara? Aqui não é meu lugar, eu vou embora. Já teve caso de estar numa festa e encontrar um conhecido dizendo: tá fazendo aqui, meu? Tu não é crente? O que tu quer aqui? Hã? Tipo assim, o quê? Sou crente? Verdade. Contei para você já há uns dias atrás do caso de um homem que era adúltero. Não sei se todos ouviram, mas ele traía a mulher. A mulher vinha na igreja e ele aquela coisa. Participava, mas ele traía a mulher. Mulherengo. Um dia ele pega uma mulher, vai para um motel. Chega no motel, a mulher diz: espera um pouquinho que eu vou tomar um banho. Ela vai, ele fica na cama deitado. E quase todos os motéis e hotéis têm na cabeceira a Bíblia dos Gideões missionários. Sabe que a Bíbliazinha azul, pequenininha, ou às vezes tem uma maior. E ele olhou para o lado, abriu a gavetinha e tinha uma Bíblia daquelas. Enquanto a mulher tomava banho, ele foi ler. Quando ele leu, ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Fechou a Bíblia. Quando a mulher voltou, ele disse: bota tua roupa, nós vamos embora. Como assim? Hoje não vai acontecer nada. Se converteu. Passou os anos e hoje é um pastor. É um filho que vai voltar para casa. É um afastado. É aquele que volta, que vai, mas volta. E a porta sempre vai estar aberta para ele voltar. Sempre vai estar aberta. Porque é um filho. Porque ele se arrepende. Porque ele enxerga que eu fiz da minha vida, que bobagem é essa? Que loucura é essa? Eu sou filho de Deus. O Evangelho está fundamentado no arrependimento e no perdão. Todos que um dia saíram por aquela porta, o dia que voltar, eu vou abraçar e vou dizer: seja bem-vindo, filho do meu pai. Todos. Não importa o que fizer. Sempre terá espaço na igreja do Senhor Jesus para um coração arrependido e quebrantado. Davi fala isso no Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado
um coração quebrantado e contrito, o Deus, ó Deus, não desprezará. Esse é o afastado, é o que cai. Mas ele se levanta, como ele cai, ele se levanta. Assim como ele cai, ele acorda. Assim como ele cai, ele volta. Ele foi iludido, ele foi ludibriado, ele foi embebecido, ele foi devorado pelo leão. Mas ele volta. Cai. Esse não faz parte dessa classe que não merece o evangelho. Agora existe a outra classe, que é o desviado, que está no versículo 5. Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha, é no 6. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Esses são os apóstatas. É aquele que apostatou. E aí, 2 Tessalonicenses vai dizer: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apostatar-se é renunciar, é abandonar, é renunciar à fé. Apostatar-se é virar as costas e dizer: que Deus o quê? Que Jesus, isso aí nem existiu. Isso é mentira. Que isso é bobagem. A igreja não serve para nada. Eu vou viver minha vida. Para essa classe, escute, para a classe do apóstata, que abandona, que nega, que renuncia à fé, para essa classe, não adianta orar, eles não voltam mais. Olha o que diz 1 João 5,16: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. E Hebreus vai dizer: é impossível eles se arrependerem de novo. É impossível. O apóstata não tem mais chance. É impossível que volte. Por quê? Porque a chama se apaga. Não tem mais como se arrepender. Está crucificando, como diz Hebreus, novamente o Filho de Deus, e isso é impossível. Jesus morreu uma só vez. O apóstata é aquele que serve a Deus, está aqui na igreja, está cultuando a Deus, mas ele se desvia e vai virar uma outra coisa, vai adorar um outro Deus. Nega o Deus Altíssimo, nega o sacrifício da cruz e vai dizer: agora eu vou adorar outros deuses. Agora eu me prostro aos santos. Agora eu me prostro à entidade tal. Esse é o apóstata e esse não volta mais. Portanto, meus queridos, sempre teremos pessoas que vão entrar na igreja e vão sair da igreja. Sempre teremos pessoas que vão se afastar. Sempre teremos pessoas que vão estar cultuando conosco hoje e amanhã não vão estar mais. Isso é normal de acontecer. Quando a igreja é muito grande, isso pouco se percebe, mas isso acontece em todas as igrejas, porque isso é normal acontecer. As pessoas fraquejam, escorregam, caem. Esses são a classe, esses que apostatam. Tem pessoas que se afastam e pessoas que apostatam. Os que se afastam vão voltar. Mas os que apostatam, esses são a classe que não
merece e não entenderam o Evangelho. Quem está dizendo isso? Eu? Não, a Bíblia. Pessoas que foram verdadeira sanguessuga. Me dá, me dá. Sabe aquela... Minha mãe está ali, minha mãe falava isso, você já deve ter ouvido da sua mãe. É só vem a mim, a vosso reino nada. Pessoas que são assim, me dá, é só para mim. É para mim, eu quero. Pessoas que estão na igreja, mas não contribuem, não são dizimistas, raramente dão uma oferta. Você chama para um evento, ela não vem. Você chama para uma reunião, ela não vem. Você convida para alguma coisa, ela não faz. Você chama para fazer alguma coisa, ela não vem. Você convoca, ela não aparece. Você conta com ela para trabalhar, ela não faz. Ela não quer doar, ela quer receber. Eu vim aqui para receber. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tirou você do lugar que você estava para você ser pano para limpar banco, para você ser prego para afirmar madeira. Ele chamou você para trabalhar. Ele chamou você para pregar. Ele chamou você para ser crente. Mas nós vamos ter esse tipo de pessoas e nós vamos ter sempre. Olha o que diz Judas. Pois certos homens cuja condenação já estavam sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são os ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Próximo. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. A Bíblia parece que é meio cruel. É que ser crente não é brincadeira, gente. Ser crente não é um parque de diversão. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Mas existe a outra classe. A classe dos homens que o mundo não é digno. Pessoas que viveram pela fé. Da fé e da fé em fé. Viveram pela fé, da fé e em fé. Nós cristãos precisamos viver pela fé. Falei um pouco semana passada sobre isso. Sobre ter experiências com Deus. Não vivemos pelo que vemos. Vivemos pelo que? Acho que não. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Pelo que cremos. Às vezes você não está vendo, mas você precisa crer. Você precisa crer. A letra V é o símbolo da caminhada cristã. A exemplo de Jesus, que ele veio do céu, desceu à terra e subiu ao céu. Ele se humilhou e foi exaltado ao maior nome de todos. Assim é a caminhada do crente. Você cai, você é provado, você passa por dificuldade para vencer, ganhar em fé. O cristão vive de glória em glória. A fé é que nos garante a vitória. A fé é que nos garante a vitória. Olha para o telão.
Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vence o mundo. Não estou vendo, mas eu estou crendo. Não estou vendo saída, só estou vendo problema. Eu não estou vendo saída, só estou vendo falta. Eu não estou vendo saída, só estou vendo dívida. Eu não estou vendo saída, mas estou vendo problema, escassez. Não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo, porque a fé é que vence o mundo. A fé é que vence a dificuldade. A fé é que vence a escassez. A fé é que vence a falta. A fé é que vence a tortura. A fé é que vence a dificuldade. Essa é a nossa vitória, a fé. Precisamos ficar cegos fisicamente, precisamos ficar cegos na carne, mas ficar de uma clara visão, enxergar de forma espiritual. É melhor que você não enxergue o que está acontecendo, mas você abra os olhos para o mundo espiritual. Você abre os olhos para Deus e para tudo que Deus pode fazer. Porque quando você é de Deus e vive da fé, as pessoas confiam em você. Olha o que diz o versículo 31 de Hebreus 12, Hebreus 11, desculpa. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Os espias confiaram nela. Porque quem é de Deus, quem vive pela fé, as pessoas confiam. Pessoas depositam sua confiança. Quem vive pela fé, no versículo 33, vai dizer: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. Quem vive pela fé conquista. Quem vive pela fé pratica o que é justo, correto e honesto. Quem vive pela fé vence os desafios. Você deseja, você precisa vencer desafios na vida? Viva pela fé. Tenha fé. Versículo 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quem vive pela fé, da fraqueza tira força. Quando estou fraco é que estou forte. Quem vive pela fé tira força da fraqueza. Quem vive pela fé enfrenta ofensas e zombarias, mentiras e acusações. Quem vive pela fé não tem tempo para gente linguaruda que fala mal. Deixa falando, vira as costas e vai embora. Quem vive pela fé não tem tempo para isso. Versículo 37, já estamos caminhando para o final. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Quem vive pela fé, suporta a prova. Quem vive pela fé, suporta a prova. Aguenta no osso. Quem vive pela fé, suporta maus tratos. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. O mundo não é um mar de rosas. Quem vive pela fé, suporta a necessidade. Conquista a vitória que o mundo não entende, não compreende, que é o poder de Deus. Essas pessoas que vivem assim, o mundo não é digno. Esse mundo que
que está se tornando cada vez pior, não é digno desse tipo de pessoas. Quem vive pela fé, o mundo não é digno dessas pessoas. A grande questão dessa mensagem, gente, nessa manhã, a grande questão da nossa vida, presta atenção, quando eu e você partir, quando eu e você morrer, quando isso acontecer, que um dia vai acontecer, se Jesus não voltar antes, que lembranças terão de nós? Pensa você, em você agora. Lembrarão de nós? Lembrarão de mim, lembrarão de você? Vão lembrar da nossa fé? Quando a gente morrer, vão lembrar da nossa fé? Vão lembrar do nosso Deus, de que Deus que nós servimos? Vão lembrar das nossas atitudes piedosas? Até hoje lembram de Martin Luther King. Até hoje lembram de Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce. Até hoje lembram de Charles Spurgeon. Até hoje lembram de John Wesley. Até hoje lembram de Paulo, de Pedro, da mulher samaritana, de Madalena. E de mim, e de você, vão lembrar? A pergunta é, qual vai ser o seu legado? Não quero saber quanto de dinheiro você vai deixar, quantas casas você vai deixar, se cada filho vai ter uma casa para morar, vai ter um carro, vai ter uma herança gorda. É o legado, é a lembrança do seu caráter, é a lembrança de quem você foi, é a lembrança do Deus que você serviu. Vão lembrar de você que você caiu, mas você levantou. Vão lembrar de você que você errou, mas você consertou. É isso que vão lembrar? Quem é você? E quem será você? Você vai ser lembrado, você vai ser dos que param no caminho, de quem é levado pelas circunstâncias, quem vai apostatar, quem vai desistir, quem vai virar as costas para Deus, quem vai virar as costas para o Evangelho, aquele que o Evangelho não faz sentido, que não merece o Evangelho, essa pessoa que você vai ser, é assim que você vai ser lembrado. Um dia foi na igreja, mas hoje não. Ou será lembrado pela sua fé, pela garra, pela perseverança, pela luta, pelas pancadas que levou, pelas rasteiras que tomou, pelas dificuldades que enfrentou, mas venceu pela fé. Por aquelas pessoas que não desistem, que não é levado pelo vento, que não é conduzido pelas circunstâncias, como disse Judas. Espero que você seja das pessoas que o mundo não é digno. Amém. Vamos ficar de pé.